Por que quando eu vejo esse preparo ele me dá raiva? Por que quando eu vejo esse preparo eu tenho certeza que não precisava desgastar tanto? Por que quando eu vejo esse preparo eu digo que esse pino não serve pra porra nenhuma? Você vai entender logo depois da vinheta. Lembrando que esse vídeo é uma sequência do último vídeo, esse é a parte 2 de 3, se você perdeu o primeiro, clica no card que tá aqui em cima para você poder assistir e ficar por dentro desse caso, tá? É um preparo para coroa total em uma reabilitação oral, tá? Você sabe o que é engraçado? É que muitos dentistas, se fosse para fazer uma prótese nesse mesmo dente, não teria desgastado tanto esse dente durante o preparo. Teria feito um preparo muito mais conservador. Mas quando você diz que vai ser uma reabilitação total, muitos desses dentistas realmente acabam esquecendo os princípios que fariam eles desgastar menos e acabam fazendo preparos totais como esse. E ainda mandam fazer endo e enfiam um pino. A mesma coisa acontece com o IDS, tá? O selamento imediato da dentina. Muitos sabem da importância e fazem o IDS no dia a dia, em casos menores, casos unitários. Mas quando você tem um tratamento maior, mais complexo e mais demorado, pulam essa etapa, ignoram completamente todos os benefícios e a importância do IDS e acabam comprometendo a qualidade e a longevidade do seu tratamento. E isso é um problema. Tradicionalmente, a consulta do preparo para uma reabilitação, ela é foda, é puxada, cansativa, demorada. Você tem que preparar uma boca inteira de uma vez só e fazer todos os provisórios. Tudo num dia. Não é fácil. Isso que eu tô falando é só preparar, porque era assim que era feito antigamente. Então, não importava antes o que você tinha no dente. Se você tinha resina, amálgama, cárie, nada. Você saía preparando esses dentes. Se tivesse algo ali, algum tipo de restauração e tal, você desgastava um pouco mais esse dente para se adaptar àquela cárie, por exemplo. Como você pode ver, como foi feito neste premolar. Foi feito o preparo para coroa total e o dente ainda estava vital e provavelmente tinha uma cárie ou uma restauração na mesial desse dente. O que o dentista fez? Desgastou mais esse dente. Muito mais do que precisaria, né? Provavelmente ali que eu falei, tinha essa cárie, ele envolveu ali a cárie ou a restauração, e daí com isso você teve um desgaste maior desse dente, fragilizando ele ainda mais, expondo mais dentina, colocando esse dente no maior risco pulpar. Por isso que eu falei no vídeo anterior, que antes de mais nada, além de outras coisas, você precisa adequar os dentes, trocar as restaurações, remover e restaurar tecidos cariados, para que você se ajude a realizar um preparo mais conservador. É muito importante você sempre manter a mesma conduta. Não importa a complexidade do tratamento, se ele for completo, não busca atalho, para de fazer isso, faz acontecer, faz o que precisa, não se... Calma, tá? Relaxa. Isso não é para esse vídeo de hoje. Vai chegar um momento que eu vou poder falar sobre isso. Não vamos explodir agora, vamos ter calma, respira. Tá, assim. Se você entende a importância do IDS, não faz sentido para, em uns casos, você realizar ele e para, em outros, você ignorar completamente isso. Você tem que manter essa coerência com o seu conhecimento, com a qualidade do seu trabalho. Por isso, eu mantenho a coerência em todo vídeo te lembrando de dar o like, de você fazer sua inscrição no canal, de falar para você não esquecer de dar o hype e compartilhar os vídeos. E ainda mais, uma reabilitação onde o paciente passa normalmente por uma fase mais longa com os provisórios, igual essa paciente foi colocada, para aguardar a adequação gengival, foi feito ainda gengivoplastia nesses dentes, testando a questão oclusal, estética, aguardando a confecção das próprias próteses, realizar o IDS em uma reabilitação, numa situação dessa, né, onde a gente utiliza materiais adesivos, isso não é opcional, isso é fundamental, tipo obrigatório. As reabilitações hoje, elas são adesivas. Você utiliza materiais adesivos, cerâmica, resina, adesivo, e esses materiais, se você quiser o melhor deles, tanto conseguindo preparos mais conservadores, mas principalmente uma maior longevidade para o seu tratamento, menos falha, menos risco para esses dentes que você está restaurando, você não pode aplicar mais os conceitos tradicionais, para você não falar em conceitos antigos ou ultrapassados, tá? Modelos tradicionais. Realizando aqueles preparos que buscam a retenção mecânica para suas próteses. Esses materiais atuais com esses conceitos antigos, eles são incompatíveis. E se você esquece disso às vezes, tatua isso na testa da tua auxiliar, porque se você tatuar na sua, você só vai lembrar disso quando você se olhar no espelho. Então tatua na dela, que daí você vai olhar isso sempre, beleza? Dito isso, os preparos totais de hoje, eles são raridades. Primeiro, porque você fragiliza muito o dente, aumenta o risco de falha. E segundo, porque normalmente a face palatina, ela não precisa ser modificada. Terceiro, porque mesmo em uma situação onde você precisa modificar a face palatina, por exemplo, em um dente anterior, superior, em um caso que você está aumentando, recuperando a DVO, e você precisa restaurar essa palatina para poder conseguir ter um contato com o antagonista. É preferível
preferível você fazer, por exemplo, uma faceta na vestibular e uma faceta na palatina do que um preparo de coroa total, pensando justamente na longevidade da prótese, mas principalmente desse dente que ficou ali embaixo. Então, quando você olha um dente com tudo isso de estrutura, como você está vendo aqui, mesmo depois de um preparo tão agressivo, pode ter certeza que originalmente esse dente tinha tanta estrutura e que um preparo significativamente mais conservador poderia ter sido realizado. Provavelmente ali foi desgastado cerca de 60% a mais de dente do que realmente precisava. E o pior, sem ter planejado antes como era a forma e a posição final desse dente. Ele simplesmente preparou e assim acabou desgastando muito mais do que deveria. E aí vem o pino de fibra, né? Mas, Renato, o dente tem endo, o pino de fibra de vidro vai deixar o dente mais resistente. Teu cu na primavera. Primeiro, que a função do pino não é reforçar o dente, mas gerar retenção mecânica para aquela resina que ele colocou ali, para dar esse formato de cone de trânsito que ele deu pro preparo dele. Espera que eu vou deixar para xingar esse preparo no próximo vídeo, tá? Mas assim, ó, é resina, tá? Resina você retém com adesão, não precisa de pino. Em testes de resistência, onde você tem um dente com pino e um dente sem pino, eles falham igual, sem diferença estatística, tanto na quantidade de ciclos que esses dois dentes sofreram, como na quantidade de força aplicada até houver a falha, até acontecer a falha. Então não há diferença estatística em ter ou não ter pino. E tem um detalhe também que é muito importante, que normalmente o dente que tem pino, ele tem a tendência a ter fraturas mais apicais do que os dentes sem pino, o que acabou impossibilitando o reparo. Agora, o que realmente faz diferença para você aumentar a resistência desse dente e da restauração que ele vai receber é o remanescente. E esse remanescente que tem ali com 2 milímetros de altura é que dá a forma de resistência ao dente. E isso já é suficiente para cimentar uma prótese adesiva com resistência, retenção e longevidade. Você não precisaria daquele resto, muito menos do pino. Então, quando você tem um remanescente como esse, o pino ele é dispensável. Mais uma para você tatuar aí na testa da tua auxiliar, tá? Ou seja, além de ter preparado o dente muito, mas muito mais do que precisava, ainda enfiar um pino que não presta pra porra nenhuma. Agora, se você tá voando sobre esse caso, clica aqui, ó, pra você assistir a primeira parte e se inteirar por tudo, ou então escolhe esse aqui pra você saber um pouco mais do porquê não utilizar pinos, enquanto não chega a parte 3 desse caso. Quinta-feira, um beijo e tchau.